Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ter um assunto um pouquinho diferente. Eu vou falar aqui no Descomplica de um assunto do direito que muita gente tem dificuldade porque tem muito detalhezinho, muita coisinha que tem que gravar. Então me pediram para eu falar sobre esse assunto que é referente a direito empresarial, então a gente vai falar um pouco de direito cambiário. E é um assunto que está no dia a dia de muitas pessoas, então eu acho que é super válido assistir esse vídeo não só para quem estuda direito assim como eu, mas para qualquer pessoa que trabalha em qualquer área e tem alguma relação com a empresa, com a administração. Um resumo aqui bem básico para vocês. Vou falar um pouco dessa matéria de uma forma que vocês tenham um conhecimento básico e entendam os principais pontos dessa matéria, mas alguns detalhes, claro, que vão ficar faltando, porque não dá para falar tudo. Gente, então vamos lá, vamos falar aqui, iniciando sobre duplicata. O que é duplicata? Duplicata é um título de crédito considerado causal. Por que causal? Causal é todo título de crédito que ele está relacionado a alguns tipos de serviços específicos. Então, no caso da duplicata, ela só pode ser emitida para o caso de compra e venda mercantil e para o caso de prestação de serviços. Além disso, a duplicata ela tem um aceite pelo sacado obrigatório sempre, a não ser que seja justificado o motivo do não aceite. Ela é um título de crédito vinculado totalmente formal. O que quer dizer que ela é vinculado? Ela está vinculado no seu formulário, na forma que ela tem que se pôr, totalmente relacionada ao Banco Central. A duplicata, então, é um título de crédito que é emitido pelo sacador beneficiário em prol do mesmo e deve ser pago pelo sacado. A duplicata precisa ter, para ela ser emitida, na própria cátula da duplicata, esses requisitos têm de vir. Vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A duplicata ela é super importante ser estudada porque a gente tem contato com a duplicata quando a gente trabalha em qualquer empresa e nós que fazemos direito vamos ter também um contato com a duplicata no ramo do direito empresarial, quem for trabalhar com esse ramo, e é uma coisa que a gente sempre tem no nosso dia a dia ou já ouviu falar, então é importante a gente saber o que é mais comum no nosso dia a dia do que a duplicata, que é o protesto. O protesto nada mais é do que uma reclamação que o sacador faz contra o sacado, ou porque o sacado não pagou o título de crédito, ou porque ele não obteve o aceite, no caso de aceite obrigatório, ou porque ele não devolveu a cártula quando ela foi entregue para o aceite. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho sobre isso. O protesto, então, ele é feito sempre no cartório por um tabelião especializado, e após o protesto ser executado, ele tem o sacado 3 dias ou para justificar ou para fazer o pagamento. O protesto, gente, ele é uma prova absoluta da existência da cártula, do papel do título de crédito. Por que isso é importante? Porque um dos princípios fundamentais do título de crédito é o da cartularidade, ou seja, para você cobrar o devedor, você tem que possuir a cártula, o papel do título de crédito. Bom, então, além de ser uma prova absoluta da existência da cártula, é uma prova relativa de que houve o inadimplemento, de que não houve o pagamento, ou seja, ele é uma prova relativa de que não houve o pagamento do título de crédito. Por quê? Porque pode-se provar o contrário. Às vezes o devedor já executou o pagamento, ou o pagamento não foi executado de uma forma correta, então não é uma prova absoluta de que não houve o pagamento do título de crédito. Mas por que é importante fazer o protesto? Porque depois que você protesta, você coloca conhecimento do devedor que houve esse inadimplemento. Então, para você poder executar depois esse título de crédito, eu vou falar posteriormente sobre isso, você tem que ter protestado. É super importante, então, depois do prazo correto, você protestar o título de crédito que não teve seu pagamento, ou em algumas outras hipóteses que vai ser dito as modalidades de protesto. Então, o protesto ele pode ser para várias coisas diferentes, ele tem algumas modalidades. O primeiro e o mais conhecido é aquele por falta de pagamento. Quando não há um pagamento do título de crédito no prazo correto, a gente pode protestar. Tem também o protesto por falta de aceite, que é aquele nos quais os títulos de crédito possuem um aceite obrigatório. Como eu falei, a duplicata, que eu falei anteriormente, possui o aceite obrigatório, então pode ter o protesto por falta de aceite.
E também a letra de câmbio possui um aceite obrigatório. Então, se o devedor não aceitar no momento em que ele deve aceitar, que é obrigatório, ou ele tem que justificar no prazo em que ocorrer esse protesto por falta de aceite, ou ele tem que aceitar dentro do prazo. A forma de protesto é o protesto por falta da devolução. Acontece nos casos em que a cártula entrega para o aceite e ela não é devolvida para o sacador, para o beneficiário. E por causa do princípio da cartularidade que eu falei anteriormente, é necessário ele ter essa cártula em mãos. Então, ele faz esse tipo de protesto para que ela seja devolvida. Uma modalidade de protesto que causa muitas divergências doutrinárias é o protesto por boleto bancário. Então, a maioria da doutrina acredita que não pode acontecer o protesto em boletos bancários, porque o boleto bancário ele não tem uma formalidade tão grande quanto um título de crédito. Então, é um pouco mais arriscado executar um protesto em boletos bancários. Algumas jurisprudências vão aceitar, outras não. O protesto, então, ele vai acontecer da seguinte forma. Sempre vai ser no cartório, por um tabelião especializado. O sacador ele vai levar o título ao cartório, ou no caso de não ter o título, ele vai levar todos os documentos identificadores desse título de crédito. Vai haver uma intimação pelo cartório para o sacado, que vai ter um prazo de 3 dias ou para justificar a falta de aceite, a falta de devolução ou a falta de pagamento, ou para executar aceite, devolução ou pagamento, dependendo do tipo de protesto. 3 dias após a protocolização do título no próprio cartório. O protesto ele vai causar 2 efeitos principais. O efeito direto vai ser a prescrição, evitar a prescrição do título. A prescrição eu vou falar um pouco depois para vocês, mas é um tempo que vai correr aí para a execução do título. E ele também vai ter um efeito indireto que vai ser negativar o nome do sacado que está sendo objeto de protesto no título de crédito. Temas e o outro que eu vou falar aqui para vocês é a prescrição, ainda sobre o mesmo assunto. A prescrição, o que ela é? Bom, também do direito cambiário, a prescrição ela é o prazo que se tem para que possa cobrar o título de crédito numa ação executiva judicial e o prazo que se tem para que possa protestar um determinado título de crédito. Para cada título de crédito, nós teremos um tempo certo para prescrever esse título. Então, eu vou falar aqui para vocês de uma forma bem resumida, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também bem detalhado os prazos. Então, aqui, para a letra de câmbio e para a nota promissória, eu vou ter um prazo de 3 anos a partir da data do vencimento para prescrever esse tipo de título de crédito. O prazo de 3 anos vai ser para a cobrança em face do devedor principal e dos seus avalistas. O prazo de 1 ano para cobrar em face dos codevedores a partir da data do aceite. E o prazo de 6 meses vai ser para a partir da data do pagamento para se cobrar o direito de regresso. O direito de regresso, ele acontece quando a pessoa que está sobre a posse da cártula, ela cobra dos anteriores possuidores dessa cártula. Agora, o prazo de prescrição do cheque. No cheque, a gente tem um prazo de 6 meses a partir da data de apresentação. A data de apresentação tem que ser de 60 dias para praças diferentes, que são cidades diferentes, e de 30 dias para a mesma praça, que é a mesma cidade. O direito de defesa do réu, o direito de defesa do devedor, a gente tem a ação de defesa do executado, que o que vai importar para a gente no direito empresarial é pelos casos da inexigibilidade do título. Então, no caso de inexigibilidade do título, a gente pode ter uma ação de defesa do título de crédito, a defesa daquele que está sendo executado. Pelos casos de ir contra um direito pessoal entre réu e autor da ação, então mexeu com um direito que seja realmente pessoal, ou pelo caso de faltar algum dos requisitos para a propositura da ação, a gente entra aí no ramo do direito processual civil, ou pelos casos de faltarem requisitos necessários na formação da cártula no título de crédito. O nome desse meio de defesa a gente chama de embargos à execução. Outro subtema aqui é a inoponibilidade
de exceções a terceiros de boa-fé. O que é isso? Numa relação que está sendo entre o devedor e o credor, o devedor ele não pode se opor ao credor relações que ele tem com outras pessoas que estão fora dessa relação jurídica. Então, relações que ele possui com outros avalistas, com outros codevedores. Sobre devedor, gente, a gente tem o devedor solvente, que é aquele que possui bens para pagar aquele título de crédito, e o insolvente, que não possui bens para pagar o título de crédito. No caso do devedor insolvente, a gente vai ter que ter uma declaração de insolvência com tudo postulado, com tudo provado para provar a insolvência desse devedor, e aí pode haver a penhora dos bens que sobrarem, no caso do devedor solvente, mas no caso do insolvente, ele vai determinar ou a falência da empresa ou a insolvência própria. Tem no direito cambiário é a ação anulatória do título de crédito. A ação anulatória do título de crédito acontece quando anula-se o título de crédito porque houve o extravio ou a perda da cártula. E por que esse tipo de ação é importante? Para que não seja cobrado, para que não seja pago sem que exista aquela cártula que está faltando, que está ou extraviada, ou roubada, ou perdida, graças ao princípio que eu falei aqui para vocês, da cartularidade, que é super importante ter essa cártula em mão. Então, nesse tipo de ação, vai se ingressar em juízo justificando o motivo da perda dessa cártula e vai evitar que haja o seu vencimento antecipado ou que não haja o pagamento, mesmo que a cártula tenha sido perdida, comprovando-se com alguns documentos específicos que o portador daquela cártula, que perdeu a cártula no caso, realmente é o possuidor, é o sacador. Que no caso de prescrever um título de crédito, pode-se entrar com alguns outros tipos de ações, que não são as ações cambiais executivas do título de crédito. Então, no caso de ter prescrito o título de crédito e não poder mais entrar com protesto ou com uma ação cambial executiva judicial, a gente pode entrar com um tipo de ação que a gente chama de ação causal. A ação causal ela pode acontecer de duas formas, mas é sempre quando já houver prescrito o prazo do título de crédito. Essa ação ela pode acontecer ou como uma ação monitória, que aí vai precisar provar com documentos bem consubstanciados a validade daquilo que está sendo tratado nesse tipo de ação, do inadimplemento. Essa é um pouco mais difícil da gente entrar, geralmente entra-se com a segunda modalidade, que é a ação com locupletamento sem causa. A mesma coisa de dizer que houve um enriquecimento sem causa. Então, nesse caso, o sacador ele vai ter que provar que está tendo um enriquecimento sem causa do sacado por parte do sacador. Esse foi o vídeo de hoje. Eu falei um pouco então para vocês sobre direito cambial, direito empresarial, falamos sobre duplicata, sobre prescrição, sobre ação causal, sobre ação cambial, sobre protesto, sobre prazo de protesto para cada tipo de título de crédito, prazos de prescrição. Eu dei uma resumada bem geral aqui para vocês entenderem de uma forma generalizada um pouco sobre o assunto, terem uma noção sobre o assunto, porque tem muito detalhezinho. E eu espero que vocês tenham ao menos entendido, que tenha ajudado realmente, porque esse é o meu entendimento sobre essa matéria que eu quis repassar aqui para vocês de uma forma descomplicada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, sigam meu canal que eu vou trazer sempre dicas para vocês. Se quiserem ver algum tipo de vídeo específico, podem me mandar sugestões, que eu estou aceitando sempre sugestões, porque meu intuito aqui é ajudar sempre alguém de alguma forma, passando uma informação, um assunto sobre o qual eu tenho conhecimento ou que eu possa vir a ter para outras pessoas, alguma coisa que possa melhorar a vida de vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.